Olá, meus queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Neste canal nós falamos a respeito de sinais e coisas relativas ao fim dos tempos e à volta do nosso Senhor Jesus. E eu quero voltar aqui com vocês em mais um tópico do nosso estudo. Esse é o terceiro tópico. E eu gostaria de falar com vocês a respeito da evidência política. Na evidência política nós temos aí mais 7 tópicos, porque nós falamos também da questão religiosa e financeira. Nós colocamos sempre temas que estão conosco no dia a dia, para que a gente possa se identificar e entender que esse assunto, apesar de ter sido escrito há muito tempo pelo apóstolo Paulo, pelo nosso Senhor Jesus e por muitos outros escritores, nós temos a ideia de que esse assunto é tão moderno como se tivesse escrito numa capa de o jornal de hoje. Então entenda que nós estamos vivendo nos últimos momentos de estarmos já preparados para a vinda de nosso Senhor. E quando nós falamos a respeito de fins dos tempos, nós falamos a respeito de um gatilho que se iniciará com o arrebatamento da igreja. Em contrapartida, logo após, nós entraremos num período de grande tribulação governado pelo anticristo. Essa é a nossa ideia a respeito disso. E nós temos 7 grandes grupos que vai falar desses sinais dos fins dos tempos. E hoje nós estamos nesse tema da evidência política, religiosa e financeira. Antes de começar aqui, eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo e por isso pode ser que eu divida ele em 2 ou 3 partes. Eu quero ler esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 10. E nós baseamos toda a nossa vida e todo o nosso estudo na palavra de Deus, crendo que ela é a inerrante escritura do nosso Deus. Tudo que contém na palavra de Deus, nós sabemos que foi inspirada pelo nosso Deus. Ele diz assim, versículo 3: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado. Está falando aqui do anticristo, o filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Esse é o personagem do anticristo. Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer-se Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Essa é uma carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Ele está longe e está fazendo eles se relembrarem dos estudos que eles faziam pessoalmente. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque o mistério da injustiça, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até o que do meio seja tirado. E então se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano de justiça, da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqui, a partir do versículo 7, está falando que há necessidade de um personagem ser retirado aqui da terra para que se revele esse iníquo, que é o anticristo. E nós entendemos que esse personagem seria a igreja junto com o Espírito Santo, a noiva, que vai ser arrebatada. E assim o anticristo poderá se manifestar. Ele já opera, mas para que ele se manifeste como pessoa,
ele, e pessoa e ministério, ele terá que sair à oposição dele, que nós acreditamos ser a igreja juntamente com o Espírito Santo. Então vamos lá para alguns tópicos que nós abordamos de como nós entendemos que a vinda do Senhor está próxima, através de alguns detalhes políticos, religioso e financeiro. Essa questão de Noé, nós falamos aqui a respeito de um código chamado Código 58. E esse texto de Mateus 24, 37 ao 39 é um texto que nós acreditamos ser muito interessante. Jesus disse: assim como foram nos dias de Noé, e casavam, davam-se casamento, comiam, bebiam, até que entrou Noé na arca e o dilúvio veio a eles e pegou a todos de surpresa. O Steve Chocolante é uma pessoa, um pastor que ele estuda bastante a respeito de códigos bíblicos. Ele descobriu que Noé, na sua gramatura, dá um número 58, graça também dá um número 58 e diversas palavras. Mas nós podemos entender que esse código 58 é um texto que estava em Enoque, que falava que o livro de Enoque, segundo a maioria das pessoas, dizem que é um livro que não está no cânon sagrado, porém é um livro histórico, um livro que realmente Enoque escreveu. E nesse livro de Enoque ele diz que 58 pastores viriam até a vinda do Messias. E estudando a história em Israel, nós compreendemos 58 mandatos de líderes. O 58º seria Benjamim Netanyahu. Nós estamos vivendo momentos de tensões na política. Já houve o período de reeleição e Benjamim Netanyahu ele recebeu novamente o mandato e também agora ele está num período de impasse. Mas nós estamos num período de 58 líderes em Israel. Coincidentemente também nos Estados Unidos, com o presidente Trump, que coincidentemente ou não, eu acredito que não, significa trombeta. Nós estamos no 58º mandato também nos Estados Unidos. Então, isso é importante porque no livro de Enoque diz que a era messiânica viria depois de 58 líderes, a qual o próximo líder seria o próprio Messias. Então, essa é a ideia da profecia contida no livro de Enoque. E nós vemos que a palavra Noé, na sua gramatura, dá o número 58, e Jesus disse como foram nos dias de Noé. São códigos escondidos na Bíblia. E isso é muito importante porque isso nós estamos vivendo atualmente. Nós estamos dentro dessa profecia. Se você não acreditar no livro de Enoque, acredite naquilo que Jesus disse. Assim como foram nos dias de Noé. Hoje eu estava comentando com a minha esposa, nós vemos por aí um crescimento muito grande de adegas. Essas adegas que são fechadas por grades e pessoas ficam lá dentro. Nós vemos um crescimento muito grande também de bares, de lanchonetes e de fast foods. Nós vemos uma quantidade muito grande também de tabacaria, lugares de fumo. E esses lugares que as pessoas, como Jesus disse, comem, bebem, e muitos lugares também para as pessoas se divertirem numa maneira marital, né? Através do sexo. Casavam, comiam, bebiam e davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e levou a todos. Então nós estamos nesse tempo e isso é um aviso, um alerta
uma trombeta, o próprio nome Donald Trump, que é trombeta. Ele fala a respeito disso. Seria algo muito peculiar do nosso Deus nos trazer essa questão de trombeta em dias que nós vivemos, dias que o arrebatamento está muito próximo. E trombeta tem tudo a ver com arrebatamento, quando o apóstolo Paulo fala que é o som da última trombeta. Então, aguarde e espere com confiança, assim como Noé foi um homem justo, seja uma pessoa justa, porque Noé se salvou, ele e sua família. Olha a quantidade de pessoas que se perderam, mas Noé, pela sua justiça, ele se salvou e entrou na arca. E hoje nós esperamos também a nossa arca, que é Cristo. Cristo é a nossa arca. E nós confiamos que a arca, que simboliza o próprio Senhor Jesus, a qual o nome Jesus significa Ele salvará o povo dos seus pecados. Então, nós entendemos que nós precisamos estar próximos de Cristo e da sua vinda. Fique perto do Senhor Jesus, porque em breve Ele voltará. Amém? Vamos ver se eu consigo falar mais aqui de um tópico. 10 jubileus por Rabi Judá ben Samuel. Ele viveu no milênio de 1140 até 1217, e ele disse em uma profecia que, a respeito dos 10 jubileus, ele disse que o Império Turco-Otomano conquistaria Jerusalém, depois disto governaria por 8 jubileus, 400 anos, e isso aconteceu. Ele também disse que um jubileu Israel seria terra de ninguém até 1967, e isso aconteceu. No 10º jubileu estaria o governo nos judeus, que de 1967 realmente, sabemos que em 1948 Israel se tornou por legalidade através de um voto para que ele viesse a ser nação. Porém, é só depois de 1967 que realmente começou. Eles tiveram mesmo essa liberdade através da Guerra dos 6 Dias, a qual eles venceram milagrosamente. E aí até 2017. Depois disso, segundo Judá ben Samuel, ele disse que daria início à era messiânica. Então entenda, ele acertou, todo esse tempo aí, todo esse período antes mesmo de ele estar lá. Ele morreu bem antes disso. Mas os judeus, eles acreditam muito nessa profecia, e eles estão baseados também nisso, esperando o seu Messias. Então entenda, nós estamos num tempo muito importante. Aqui nós vamos falar a respeito da estátua de Daniel, baseado no anticristo dos dias de hoje, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Mas ficamos aqui, nessas profecias. Então, essa evidência política, religiosa e financeira, ela permeia todo o nosso tempo, e tudo isso nos mostra que Jesus Cristo está voltando. Entenda também que nós reconhecemos que a volta de Jesus está muito próxima, e por isso nós precisamos ser santos, assim como foi Noé. E essa santidade, ela deve estar dentro de nós. E como que nós podemos ser santos? Através da leitura da palavra de Deus, através de jejum, através da oração. Nós podemos nos firmar e estarmos apercebidos, vigilantes e em oração. Essa é a minha oração para a sua vida. Seja fortalecido e agraciado pelo Espírito Santo nesse dia. Em nome de Jesus. Continuo no próximo vídeo.